E aí, você sabe o que é constelação sistêmica? Essa é uma questão que me fazem o tempo todo. E eu vou falar para você o que é e o que não é constelação sistêmica. Primeiro, existe uma grande diferença entre fazer constelação e ser um constelador. É parecido com isso aqui, ó. Você pode ter um instrumental cirúrgico, constelação, e você pode ser um cirurgião, aquele que utiliza o instrumental para fazer a cirurgia. Esse é o constelador. Então, constelação sistêmica é uma ferramenta de trabalho extremamente importante e muito poderosa nas mãos de um bom profissional. Caso contrário, imagina, por exemplo, um leigo pegar esse instrumental cirúrgico e começar a utilizá-lo sem saber o que está fazendo. Então, a constelação é uma ferramenta, o constelador é aquele que sabe utilizar a constelação. De onde veio a constelação sistêmica? Ela tem várias bases. Então, por exemplo, a Virginia Satir, da escultura familiar, o Jacob Moreno, lá do psicodrama, e tem também o Gregory Bateson, que trouxe a importância da família dentro das doenças, das dinâmicas que as pessoas carregam. Antigamente era algo como se fosse um problema individual. Ah, esse é o meu problema, eu carrego. E aí, a partir do Bateson, ele começa a mostrar que existem muitas dinâmicas de família que montam aquilo que eu sou. Eu trago da família os modelos que vão me ajudar, vão me construir para o mundo aqui fora. É como baixar um download aqui de um software para mostrar quem eu sou, como eu me vejo, como eu vejo a vida, como eu vejo o casamento, amor, dinheiro, trabalho, assim por diante. E aí vem a importância da família. Se você vem de uma família que está estruturada, organizada, harmônica, é uma coisa. Agora, se você vem de uma família caótica, com muitos problemas, conflitos, isso vai deixar marcas profundas em todos os membros da família. E aí surge Hellinger. Hellinger traz, dentro dessa dinâmica sistêmica, a constelação sistêmica familiar. Então ele trouxe essa ferramenta de trabalho que nos ajuda muito a fazer diagnóstico e tratamento dos problemas sistêmicos. E o Hellinger trouxe algo fundamental, que são as leis sistêmicas. As 3 leis que ele traz são a lei do pertencimento, quer dizer, todos que pertencem à família têm o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído do sistema. Tem a lei do equilíbrio entre o dar e receber. A lei do equilíbrio entre o dar e receber entre 2 adultos, tem que ter o dar e receber equilibrado e o dar e receber dos pais para os filhos. Então, os pais dão, os filhos recebem. Quando que se dá o equilíbrio? Quando os filhos se tornam pais e passam para os filhos deles. Então, tem essa dinâmica do equilíbrio de dar e receber, nesse fluxo de pais para os filhos, de pais para os filhos, de pais para os filhos. Sempre nesse sentido. E a dinâmica adulta da troca, do dar e receber. Eu dou e eu recebo. Outra lei importante é da hierarquia. Quando ele fala algo assim, tem os mais velhos e os mais novos de um sistema. Quem é que tem a maior força? A maior força para conduzir na experiência, dar um direcionamento para o sistema, são os mais velhos. Os mais novos são a prioridade, são aqueles que precisam ser cuidados para que eles levem o amor da família, o conhecimento da família para frente. Então, os mais antigos são os mais fortes, eles são os mais velhos, mais experientes. Existem, por exemplo, os adultos são mais fortes fisicamente, mas deveriam seguir o modelo que os mais velhos seguem. E esses mais velhos, o que eles fazem dentro da sabedoria? Conduzem a família para um mundo mais saudável, não é conduzir para eles mesmos. Eles têm um poder de conduzir, de orientar essa dinâmica familiar para seguir em frente. Quando você analisa um sistema familiar, essas 3 leis vão te dar um referencial muito importante para você saber
se o sistema está saudável ou se o sistema está doentio. E aí o Hellinger criou esse trabalho da constelação sistêmica familiar. O próprio Hellinger, ele passou por várias fases e foi fazendo algumas alterações nesse trabalho. Então ele saiu da constelação sistêmica familiar, a original, para depois ele passar pelos movimentos da alma até chegar nos movimentos do espírito, e depois disso começaram a se adaptar várias dinâmicas dentro desse mundo das constelações. Começou a surgir uma série de novas constelações. Todas elas tiveram como a base de tudo a constelação sistêmica original. Aí surgiram outros profissionais, excelentes consteladores, que trouxeram um benefício enorme para esse tipo de trabalho. Então aqui nós estamos vendo, lá à direita, o Jakob Schneider, no centro, a Sieglinde Schneider, foi quem criou o trabalho da constelação sistêmica individual, e o Gunther Weber, que foi quem começou esse trabalho da constelação também no mundo organizacional. Veja, esses três aqui, eles deram uma contribuição importantíssima para o mundo das constelações, porque eles estruturaram um curso bem formatado, organizado, para levar o conhecimento desse trabalho para o mundo. Só como curiosidade, o primeiro curso de formação que existiu foi aqui no Brasil. Esses três foram os meus professores. Eu fiz parte desse primeiro grande grupo. E depois, esse curso foi levado para o resto do mundo. E isso ajudou a elevar esse trabalho da constelação sistêmica, a fazer com que as pessoas compreendessem a dinâmica da constelação sistêmica e o seu grande poder. E isso começou no mundo familiar e depois seguiu para vários outros sistemas. Como o Gunther, quando começou a levar também para as empresas, depois foi para a justiça, para a medicina, para a psicoterapia, para a área de direito, de pedagogia. Onde tem sistema, onde tem relacionamentos humanos, é possível você levar esse tipo de trabalho. E aí tem um casal aqui, o Matthias Varga e a Insa Sparrer, que também deram uma contribuição enorme. Eles começaram a trazer essa dinâmica da constelação para um mundo mais estruturado, uma visão mais estruturada. No fundo, eu estou pegando o quê? A constelação sistêmica, ela passou por várias lapidações e aprimoramentos nesse processo, desde o início até os dias de hoje. Então, esse casal aqui, ele começou a trabalhar com uma dinâmica mais estruturada. Então, eles montaram mais uma gramática da constelação para ajudar a ter uma visão melhor dos processos sistêmicos que ocorriam nas constelações. Então, as constelações sistêmicas também passaram por diferentes formas de prática. Então, por exemplo, esse casal, Matthias Varga e a Insa Sparrer, eles começaram a ter uma visão mais estruturada. O Bert Hellinger trabalhava com uma dinâmica mais fenomenológica, mas é uma forma estruturada de ter uma gramática, quem fica ao lado de quem, onde as dinâmicas ocorrem, o posicionamento, o grau de importância desses posicionamentos. A partir disso, foi possível também trabalhar, e muito, na área mais organizacional. E isso também favoreceu o desenvolvimento da constelação individual com bonecos, que a Sieglinde Schneider começou a fazer. Então você está observando que a constelação sistêmica, ela vem passando por muitas modificações, aprimoramentos, e hoje nós temos várias vertentes de constelação. O que acontece? Eu vou falar o que eu fiz aqui na consciência sistêmica. Basicamente eu peguei esses modelos todos, a constelação sistêmica familiar, que é a grande origem, e depois pegando dinâmicas do movimento da alma, do movimento do espírito e algumas dinâmicas das novas constelações, associado à visão estruturada do trabalho, à dinâmica organizacional e à constelação individual. Eu peguei várias dinâmicas dessas, e a constelação sistêmica que eu utilizo hoje, que eu chamo de constelação estruturada e estratégica aqui da consciência sistêmica, tem base, tem raízes em todas essas dinâmicas. E a constelação sistêmica pode ser feita tanto em grupo, num grupo de pessoas, e também pode ser uma constelação individual, onde ao invés de eu usar pessoas, eu utilizo elementos que representem essas pessoas. Tá? São duas formas de trabalho. E basicamente nesse trabalho o que nós vamos perceber são as várias informações que nós conseguimos trazer da constelação.
O cliente ele vai trazer um monte de informações verbais e as dinâmicas que ele tem consciência. Mas através da constelação, você terá acesso a informações não verbais e informações que vêm do mundo do inconsciente dele. E adivinha onde estão os verdadeiros problemas? Naquilo que ele enxerga ou naquilo que ele não vê. É exatamente isso que você imaginou. Por quê? Porque se você observar, isso aqui é parecido com esse iceberg. Aquilo que emerge, aquilo que aparece, que é o consciente, o cliente pode falar sobre isso. Ele sabe, ele vê, ele te passa essa informação. Só que essa ponta do gelo aqui em cima só existe porque tem uma grande massa de gelo oculta. Aqui são as dinâmicas inconscientes, aqui são as informações não verbais que aparecem. E se você não souber trabalhar nesse universo, você não vai encontrar os verdadeiros problemas e não vai conseguir fazer tratamentos adequados para solucionar o problema do cliente. E aqui, eu estou mostrando essa imagem porque isso representa o quê? Tem aquilo que o cliente mostra, a máscara, tem aquilo que o cliente esconde. Você também faz isso. Quando você vai buscar ajuda, você também não mostra uma coisa, você não quer que o outro veja algo, mas você também vai querer esconder e não vai querer que lá o terapeuta, o profissional, enxergue algumas coisas dentro de você. Isso existe consciente, existe inconsciente também. E sabe o que acontece numa constelação? Isso também aparece. Tem as dinâmicas que eu quero mostrar como cliente, mas sabe o que aparece também? As dinâmicas que eu não quero mostrar e aparecem no sistema dentro da constelação. Agora, uma coisa importantíssima, o que não é constelação. Isso não é, mas em lugar nenhum é constelação. Apesar que tem muitas pessoas que fazem uma mistura, mas isso não tem a ver com constelação, tá? Então, constelação não é religião, constelação não é espiritismo, constelação não é teatro. Isso aqui é um teatro. Não, não é nada disso. Então, isso tem que ficar muito claro. Apesar que existem algumas pessoas que fazem constelações que acabam misturando essas histórias. Mas isso não é e nunca foi constelação. A constelação ela tem uma série de bases científicas. E nessas bases você vai ver o quê? Você vai ver teoria geral dos sistemas, você vai observar neurociência, você vai ver uma dinâmica de neurônios espelhos, você vai ver também genética, epigenética e você vai ver dinâmicas de física quântica. Por exemplo, existe uma dinâmica chamada emaranhamento quântico que é muito similar ao emaranhamento sistêmico. E sabe uma coisa básica da física quântica que você vai ver aqui? Essa dinâmica aqui. Que assim, dependendo do ponto de vista do observador, a experiência muda. Interessante, essa é a base da física quântica. E o que nós vamos ver é isso aqui. Muitas vezes o cliente enxerga a vida dele por um ângulo. E nesse ângulo ele fala, a minha vida é um círculo. Um outro cliente olha e fala assim, não, a minha é um triângulo. O outro fala, a minha vida é um quadrado. E aí? E é interessante, você vai ver, cada cliente tem um ponto de vista. E o constelador, ele precisa ver todos os pontos de vista para ter noção do que é o todo. Essa é uma dinâmica muito comum dentro do trabalho de constelação sistêmica. Imagina, por exemplo, que dentro da mente de uma pessoa, aqui, a minha vida é assim, o meu casamento é assim, o dinheiro é isso, o trabalho é isso, amor, sexualidade e assim por diante. Isso é o que está na minha mente. Eu vou e verbalizo isso. Quando eu peço para um cliente reproduzir essas relações aqui, dentro de um campo, aqui é um campo e aqui os elementos, então assim, eu estou aqui, eu vejo a minha mulher aqui, a minha filha fica aqui, a minha mãe fica aqui, o meu pai está aqui. Minha sexualidade? Minha sexualidade, eu vou colocar a minha sexualidade neste lugar aqui. Onde eu coloco futuro e passado? O futuro eu vou pôr aqui. O passado eu vou colocar aqui. Meus objetivos de vida, veja, onde eu ponho meus objetivos de vida? Meus objetivos de vida eu vou colocar aqui. Pronto, olha. Isso aqui, imagina, eu posicionei em cima daquilo que eu sinto essa história. E se você puder analisar essa dinâmica, através das leis sistêmicas, você vai poder enxergar muitas coisas que estão fora do lugar. As funções estão em desordem. Se você entender o que é isto aqui, você vai ver no fundo o quê? É como se o próprio cliente posicionasse aqui, o que tem dentro dele aqui.
E conforme você trabalha aqui, você também está trabalhando dentro dele. É muito interessante se você puder entender essa dinâmica. Isso veio daqui, cada mudança que eu faço aqui, se eu fizer um trabalho bem feito, eu estou trabalhando aonde? Dentro do cliente, aqui da mente, da essência dele. E para fazer todo esse trabalho, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma análise na constelação que a gente faz. São 4 tópicos fundamentais, que é posicionamento. Veja, cada posição do elemento muda tudo. Então eu posso, por exemplo, eu posso me posicionar aqui. A informação do campo é diferente. Eu posso me posicionar aqui. A informação mudou radicalmente dentro da dinâmica. Então eu avalio a posição, a distância entre os elementos. Por exemplo, esse casal, se estivesse assim, era uma informação. Se esse casal está assim, é outra informação. Direcionamento. Então, posição, distância, direcionamento. Se esse casal estivesse assim, ele olha para cá, ela olha para lá. E se fosse o contrário? E se essa criança estivesse olhando para a sexualidade do pai, mudaria? Veja, isso aqui é direcionamento. Então, ó, posicionamento, distância, direcionamento, e aí vem uma outra análise, significado. Então, significado, por exemplo, o que é casamento para você? O que é sexualidade? O que é a função pai? O que é a função mãe? Qual é a diferença entre amor de casal, eu com filha, eu com meu pai e minha mãe? Para que serve a sexualidade? Qual é a função da sexualidade na sua vida? Qual seria a função saudável? O que é futuro e passado para você? E seus objetivos de vida? Porque, veja, o futuro está aqui, o objetivo de vida está para cá. Quando ele vai para o objetivo de vida, ele está indo para o futuro? E se ele for para o futuro, o que acontece com os objetivos? Você vai começar a enxergar muitas dinâmicas importantíssimas. Aí fala assim, a constelação passa uma série de informações. E é verdade, ela passa uma quantidade enorme de informações. E a questão é, será que o constelador sabe ler o que está aqui? Porque pode ter uma série de informações, mas se eu não souber captar essas informações e dar um significado e fazer um diagnóstico, de repente as informações estão, mas eu, constelador, não estou conseguindo ver. Então, é importantíssimo que o profissional tenha uma boa noção do que são funções em ordem, das leis dos sistemas, das dinâmicas da constelação, para realmente ajudar o seu cliente a identificar o verdadeiro problema e trabalhá-lo e dar uma solução sistêmica. Entendeu o que é constelação sistêmica? Então, se um dia você precisar desse tipo de ajuda, procure um bom profissional que ele vai te ajudar a enxergar muitas coisas que você carrega e nem percebe. E não só isso, ajudar você também a sair desse problema. Um grande abraço para você.